Nós iniciaremos essa palestra a todos os fisioterapeutas com uma questão: como nós podemos avaliar melhor os nossos gestos terapêuticos? Normalmente nós temos visto que o controle da gestão e da emoção tem sido avaliado através, por exemplo, da variabilidade cardíaca. E aquilo que hoje nós sabemos que une mente e corpo, normalmente é avaliado através dos batimentos cardíacos. E esses batimentos cardíacos, quando nós analisamos um pedaço deles, nós sabemos que dentro desses espaços nós poderemos verificar a presença do sistema nervoso autônomo, no seu ramo simpático e no seu ramo parasimpático. Então, além do coração ele perceber, ele dita o ritmo através de um controle neurológico. Esse controle neurológico, ele é que vai dar para nós o controle também de dois sistemas antagônicos, outrora falados então de totalmente diferentes, e hoje nós sabemos que esses sistemas são sinérgicos, eles uns ajudam aos outros. O sistema simpático é aquele que vai acelerar praticamente o batimento cardíaco, mas também que controla todo o sistema músculo-esquelético. E o sistema parasimpático é aquele que vai controlar então o sono, todo o nosso libido, todos os nossos órgãos internos. O sistema nervoso autônomo, ele está intimamente ligado ao sistema cardiovascular e está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. E esses três sistemas, eles interagem um com os outros. E nós sabemos, através desta figura, que o sistema nervoso simpático inerva não só órgãos, mas também inerva todo o sistema músculo-articular. E o sistema parasimpático, ele inerva todas as vísceras, e nós temos 4 pares de nervos cranianos que vão então segurar e vão então dar a homeostasia a todos esses órgãos internos. E ao sono e aquelas medidas que são primárias, né, a nossa manutenção de vida para o ser humano e também para todos os animais. Então o sistema nervoso autônomo, ele é automático, e através disso a única maneira que nós vimos e os pesquisadores criaram foi idealizar um equipamento, um eletrocardiograma. É feito então um exame muito simples. O fisioterapeuta hoje ele pode utilizar softwares distintos que foram criados principalmente na América do Norte e na Europa, onde através de um holter nós podemos captar dados do eletrocardiograma, e os picos R e R, entre dois picos de ondas, dentro deles nós temos o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então nós podemos avaliar tanto o simpático como o parasimpático. Um outro dado muito importante é que, por exemplo, nós sabemos que existem estudos recentes que são citados na psiconeuroimunologia, mostrando que o sistema nervoso autônomo ele é uma porta de entrada a unir todo o nosso corpo físico e todos os nossos pensamentos e todo o nosso controle mental. E a psiconeuroimunologia, ela nos dá vários exemplos, né, de que ligam então as nossas emoções ao nosso sistema músculo-esquelético, ao nosso sistema visceral, ao nosso sistema nervoso central e periférico. Então nós podemos verificar, por exemplo, através desse exame, que é feito de maneira bem simples. Primeiro, o paciente ele fica de pé durante normalmente uns 2 minutos, é aferida então a frequência cardíaca desse paciente, é verificado os batimentos cardíacos, um eletrocardiograma de repouso, no caso de pé. Depois de algum tempo ele vai ficar na posição deitada. Na posição deitada ele fica até o resto dos 448 batimentos que são então solicitados por esse software. Através do cruzamento do que é de pé e depois na posição deitada, então tira-se uma conclusão matemática dentro deste exame. E através disso nós podemos visualizar o estado atual do paciente em relação à sua atividade física, em relação à sua reserva funcional, quanto que ele tem ainda de reserva, em relação àquilo que ele está praticando de esporte ou não, como um sedentarismo. Nós também podemos visualizar o estado separado do tônus do tronco simpático, variando de 0 a 4 positivo e de 0 a 4 negativo. Nesta mesma curva nós podemos verificar
exemplificar esse gráfico, o parasimpático. Nesse parasimpático nós também numeramos de 0 a 4 positivos e de 0 a 4 negativos, e nós também vamos ter nesse software uma média entre o cruzamento do simpático e do parasimpático. Com esses dados, o fisioterapeuta ele pode ter um exame na mão, dizendo então para o paciente, olha, o senhor hoje está muito estressado, ou então no final das contas ele está em exaustão completa. Por isso que hoje os medicamentos não dão resultado, por isso que muitas vezes aquela fisioterapia tradicional não dá resultado, por isso que aquela cirurgia não deu resultado, porque ele não tinha reserva para sair daquele problema, ele também não tinha condições, né, dentro do sistema nervoso autônomo, que é o seu piloto automático, de reagir mediante as forças internas e mediante as forças externas. E além de tudo, nós como fisioterapeutas podemos também monitorar as nossas ações terapêuticas. Como? Nós mantemos, né, aquele controlador de frequência cardíaca, um frequencímetro, e através disso nós podemos, por exemplo, realizar manobras manuais. Os médicos podem então ministrar drogas endovenosas, intramusculares, então via oral, e nós vamos verificar na tela ao vivo o que acontece separadamente com o tônus simpático e com o tônus parasimpático, principalmente para a nossa área de fisioterapia, sabermos se aquela manobra que teoricamente nós aprendemos que vai estimular ou inibir o simpático, vai estimular ou vai inibir o parasimpático, ele está funcionando para aquele paciente, naquele momento, naquela situação a qual ele está sendo monitorado. Então, guiam as nossas atitudes através das nossas mãos. Então, outra coisa que nós podemos visualizar é colher dados desses softwares matemáticos, e nós vamos fazer pesquisas com isso, né? Nós podemos então visualizar o que acontece antes, durante e depois de uma atividade terapêutica, e também além do diagnóstico, nós saberemos dizer para o paciente, olha, agora você precisa ser treinado dentro do seu sistema nervoso autônomo, né, através de técnicas respiratórias, onde nós vamos com esses softwares criar ambientes de biofeedback, onde nas telas nós vamos mostrar então determinadas paisagens, determinados animais ou determinados jogos, aos quais, mediante então algum recrutamento de respiração, esse paciente vai aprender a se controlar mediante determinados tipos de enfrentamentos ou tipos de estresse. Então, através disso, nós poderemos, em número 1, diagnosticar melhor quando nós chegamos e recebemos o nosso paciente, independente da área ao qual você atua ou eu atuo. E depois, em segundo lugar, nós vamos cadastrar esse paciente, catalogando dentro de um protocolo, dentro do sistema nervoso autônomo. Nós temos 78 tipos, né, de protocolos pré-estabelecidos para qual esse paciente ele vai estar dentro de um deles. E depois nós poderemos monitorar e controlar de tempos em tempos a evolução deste paciente. Então, é uma nova era do controle e gestão da emoção e também das nossas atitudes terapêuticas e diagnósticas através de recursos como estes que nós apresentamos nessa curta palestra. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção.